Ah, o desejado. Ah, o encoberto. Ah, o nebuloso. O rei dos reis. Não, peraí. Rei dos reis, não. O rei menino. Agora sim. Descerá das nuvens. Pô, mas não tô hoje não tô bem. Não é das nuvens. Subirá do fundo do mar. Agora sim. Subirá do fundo do mar com seu exército invicto para varrer da terra todos os males. Sim, será o arrebatamento. Os ímpios arderão nas chamas do inferno, enquanto os justos retomarão esse reino. O reino da terra, o reino de Portugal e, é claro, o reino do Brasil. Evidentemente, você que é versado no livro de Daniel, que é versado no livro de Enoque, que é versado no Apocalipse de São João de Pátmos, sabe do que eu estou falando? Obviamente, estou falando do rei Dom Sebastião. Claro, o maior e o melhor rei que Portugal e o Brasil já tiveram. Evidentemente, infelizmente foi o último rei da dinastia de Avis, com tanto futuro pela frente, ele desapareceu. Mas agora faltam 5, talvez 10, talvez 15, talvez 20, talvez 55 mil anos para a volta de Dom Sebastião. E quando ele voltar, nós vamos afastar o rei Arthur e sua lira, ali da chefia da Câmara. Nós vamos acabar com o déficit de 230 bilhões. Nós realmente daremos picanha e cerveja para o povo. Sim, e teremos também o Bolsa Família, Bolsa Louis Vuitton, para todas as famílias brasileiras. E teremos também luz para todos, menos, é claro, para os clientes da Equatorial, da CE Equatorial e das outras equatoriais. E, além de tudo, será tua casa, minha vida. É claro, porque será um governo socialista, embora um reino, né? Dom Sebastião, o rei menino, desapareceu, mas voltará. Eu continuo esperando. E tu não me diz que não, porque olha a rima. Oh, é Dom Sebastião. Oh, é Dom Sebastião. É Dom Sebastião. Olha aqui, cara, eu vou te dar a real. O Brasil, às vezes, alguns brasileiros ficam assim, que horror, tendo sido colonizado por Portugal, Paraná. O Brasil herdou tantos defeitos, tantas mazelas vindas de Portugal. Mas teve 200 anos para aprimorá-las, né, cara? 200 anos de independência, né? E os defeitos portugueses só aumentaram. Agora, Portugal nos deu tanta coisa boa, especialmente o sebastianismo. Claro, quando tu fica esperando assim, vai vir, o Messias. Porque tem gente esperando o Messias, junto com o Apocalipse, né? Mas o Messias já chegou, o Messias está aqui, em carne, osso e vértebras. Será que isso aqui são vértebras? Não sei. O rei Dom Sebastião nasceu em condições bem turbulentas, cara. Ele nasceu no dia 20 de janeiro de 1554, que é o dia de São Sebastião, né? O mártir, né? Aquele lá, todo flechado, babá. E é muito louco, né? Porque 5 dias depois, 25 de janeiro de 1554, foi fundada a cidade de São Paulo, que também é toda uma cidade com um viés messiânico, porque não sei se tu sabe o que é 25 de janeiro. 25 de janeiro é o dia da conversão do tal Paulo de Tarso, aquele caçador de cristão, judeu caçador de cristão, que daí caiu, tropeçou na estrada de Damasco, viu a luz e virou uma das pedras angulares do cristianismo. E o cara que convertia o gentil. E num sermão em Tessalonique foi quando ele mencionou o tal arrebatamento. Sabe qual é a história do arrebatamento?
Vou contar a história do arrebatamento, não vou te poder contar a história do rei Dom Sebastião. E o Nóbrega e o Anchieta, voltando para o Brasil, fundaram São Paulo no dia 25 de janeiro de 1554, justamente por causa da conversão do tal Paulo. E 5 dias antes tinha nascido o Desejado, que vai virar o rei do arrebatamento, o rei apocalíptico, o rei ligado a Paulo de Tarso, para tu ver como tá tudo ligado mesmo que tu não saiba chongas sobre isso. Mas sabe por que o nascimento dele foi tão incrível e todo mundo saía na rua gritando ão, Dom Sebastião? Porque o Dom João III, que foi um rei de grande importância na história do Brasil, embora um ananás, porque ele era chamado rei papeleiro, né? Um rei burocrático que convocava longas, enormes reuniões, assim, maiores que as reuniões do PT, e após elas, sempre que possível, não decidia nada. É verdade. Ele teve 9 filhos, o rei Dom João III, com a Catarina da Áustria. Porque tu também não sabe as intensas ligações entre as casas reais de Portugal, nesse caso a dinastia de Avis, e as casas da Áustria, né? Os Habsburgo, blá, 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 blá. A Catarina da Áustria era mulher do Dom João III e eles tiveram 9 filhos. E sabe o que aconteceu? Morreram todos. Morreram todos, os homens e as mulheres. O único que estava vivo era o João Manuel. O João Manuel estava casado desde os 16 anos com a Joana da Áustria. A Joana da Áustria, por sua vez, era filha do Carlos V e da Isabel de Portugal. A Isabel de Portugal era filha do Dom Manuel e irmã do Dom João III. Assim, babababá, tudo endogamia. E justamente por essa endogamia, todo mundo ia morrendo. O João Manuel casou e a Joana da Áustria ficou grávida. E aí, cara, no dia 2 de janeiro de 1554, decora as datas, 2 de janeiro de 1554, o rei, o herdeiro do trono, o Dom João Manuel, filho do Dom João III, morreu, bateu as botas, com 17 anos de idade. A sorte de Portugal é que a Joana estava grávida, já no final da gestação. E todo mundo começou assim, trezenas e velas, e ninguém se açoitando, e andando de joelho, e todo mundo acendendo vela em Portugal, para que a dona Joana desse à luz um menino. E que o parto fosse tranquilo, e que o menino nascesse. E o menino nasceu! O menino nasceu 18 dias depois da morte do pai, né? E no dia de São Sebastião. Que maravilha. Aí o Dom João morreu. O Dom João morreu em junho de 1557. Precisa ver a história da morte dele, que eu não vou te contar. Eu não vou mais te contar nada. Inclusive, nem vou contar essa história aqui do Dom Sebastião, se eu não quiser. Se eu não quiser, eu não conto. Se eu não quiser, eu não conto. E o pior é que tu não vai ficar sabendo. Deveria ficar sabendo. A história do rei, da morte do rei Dom João III, está toda narrada lá no meu livro A Coroa, a Cruz e a Espada. Porque teve grandes consequências no Brasil. Ele morreu em 11 de junho de 1557, né? E aí ficou sem rei, porque o guri tinha 3 anos, o Dom Sebastião. Assumiu então a regência a Catarina da Áustria, que era muito melhor do que o Dom João III, e que fez um monte de coisas relativas ao Brasil, inclusive mandou para cá o terceiro governador-geral, o Mendes Sá. Não foi ela que mandou, mas quando o Mendes Sá saiu de Portugal, o Dom João estava vivo. Quando o Mendes Sá chegou em Portugal, depois de uma longa e terrível viagem, o Dom João estava morto. Quem mandava era a Catarina, que mandou logo um Twitter para ele lá, o antigo X, Twitter, o antigo X, tu sabe? Só que daí, né, meu chapa, em 1557, o Dom Sebastião virou rei, mas não podia reinar. Ele começa a reinar em 1568, aos 14 anos de idade. E essa é outra ligação dele com a história do Brasil, porque lá em 1840 vai ter o tal golpe da maioridade, que tu, na tua ignorância, nem sabe, quando o Dom Pedro II vai assumir com 14 anos de idade, embora a Constituição dissesse que ele só poderia assumir aos 18. E aí os maioristas, como chamamos os caras que deram um golpe de Estado e botaram o Dom Pedro II no poder no Brasil com 14 anos de idade, disseram, mas em 1568, lá em Portugal, o Dom Sebastião assumiu, então temos um precedente. E é muito louco, né? Porque o Dom Sebastião era um rei da dinastia de Avis, né, que estava no poder em Portugal desde 1385, e nós já estamos em 1568,
né? E o Dom Pedro II é da dinastia de Bragança, como eu espero que tu saiba, né? Se bem que não se espera nada de ti. Bom, aí o Dom Sebastião começou a reinar, né? Além de tudo, a cidade do Rio de Janeiro, essa é outra história, em 1567, um pouquinho antes dele assumir, foi fundada a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Não apenas porque a batalha final contra os tamoios se deu no dia 20 de janeiro de 1565, né? Que é o dia de São Sebastião, né? Como também em homenagem ao rei. Mais uma ligação do Dom Sebastião com o Brasil, né? Aí ele começa a reinar e vira um rei guerreiro. Treina, faz um treino militar lá, e um rei completamente dominado pelos jesuítas, cara. Fizeram a lavagem cerebral no guri e botaram o guri numa de guerra santa, jihad, contra quem? Contra o inimigo árabe, porque tu sabe que quando europeu ali da Península Ibérica não tem nada para fazer, o que ele diz? Vamos ali atacar os árabes. No caso do Dom Sebastião, foi por causa dessa lavagem cerebral, também por causa dos preceptores jesuítas horrorosos dele, e ainda diz que tinha uma história ali, meio ele, o preceptor e ele, o preceptor, e ele supostamente teria morrido virgem, mas estava sempre confessando com o preceptor, aquelas coisas assim, sabe como é, né? E só que não foi só por isso que ele foi lá atacar os árabes do Marrocos, foi porque o Muley Muhammad, cara, ou Mullah, que era um xarife, não é xerife, xerife deu origem a isso, mas é um xarife da dinastia Saad, né? Tinha tomado o poder no Marrocos, só que tinha sido destituído pelo seu sobrinho, o terrível Muley Maluco. Muley Maluco era o nome do cara. Maluco era um nome comum, e não só o nome, mas também o comportamento. O Muley Maluco tinha vindo lá de Istambul, embora fosse do Marrocos, com poderes lá de uma dinastia lá da Turquia, e expulsou o tio, o rei Muhammad, que foi para Portugal pedir ajuda para Portugal e para a Espanha para expulsar o sobrinho, e prometeu uma aliança com Portugal e com a Espanha. O Filipe II, rei da Espanha, disse: negativo, eu não vou me meter nessa bronca, né? E não mandou umas poucas guarnições. O Dom Sebastião montou um exército gigante, cruzou de Portugal, saindo ali do Algarve, né? Cruzou do Algarve em direção ao Marrocos, né? Na costa atlântica do Marrocos, não na costa mediterrânea, repetindo o que o infante Dom Henrique, o Dom João I tinham feito em 1415, quando atacaram e destruíram Ceuta, no Marrocos. Ceuta, que até hoje absurdamente pertence à Espanha, Ceuta tinha sido tomada pelos portugueses em 1415, é o início da expansão portuguesa. Eles vêm repetindo o que tinha acontecido em 1415 e com um exército enorme desembarcam na costa do Marrocos e marcham em direção a Alcácer Quibir. Claro que tu já ouviu falar em Alcácer Quibir. Inclusive, se tu quiser, tu vai lá e vê um episódio sobre Mazagão, que tu vai saber que Eduardo Bueno esteve em Alcácer Quibir, onde se deu a tal chamada Batalha dos Três Reis, na canícula do verão, no auge do verão, no dia 4 de agosto de 1578. Quando o exército português enorme, ele estava o filho do Martim Afonso de Souza, o filho do Duarte da Costa, o filho de vários donatários das capitanias brasileiras, a fina flor da nobreza portuguesa, saiu para enfrentar as tropas do Muley Maluco e ganhou o Muley Maluco. Sim, aliada com as tropas do Muley Muhammad. O Muley Muhammad morreu aos 5 minutos do primeiro tempo, quando foi cruzar um rio no deserto. Imagina, dava para cruzar com água pelo tornozelo. E o Muley caiu no rio, morreu. O corpo dele foi resgatado pelas tropas do sobrinho dele, o Muley Maluco, e ele é chamado de Muley Muhammad, o esfolado. Sabe por quê? Porque esfolaram, tiraram toda a pele do cadáver do Muley Muhammad, tá? E depois, detonaram o cadáver do cara. E aí o Dom Sebastião vai enfrentar o Muley Maluco e um crash frontal e morre todo mundo. Morre o Muley Maluco. É a batalha chamada Batalha dos Três Reis, porque morreram 3 reis. E o Dom Sebastião morreu com 24 anos de idade, deixando a dinastia de Avis sem sucessor. Só tinha o tio-avô dele, que era cardeal,
cardeal Dom Henrique. E Portugal entra num merdeiro gigante. A questão é que agora que vai começar o episódio. Na verdade, agora que vai terminar o episódio, porque eu enchi o meu saco e tu nem merece que eu conte tanta coisa. Nem mais, cada vez menos viu mesmo, né? Por que eu vou ficar aqui gastando o meu latim? O corpo dele não foi encontrado. Então, surgiu o mito sebastianista de que ele não tinha morrido. Aliás, tem alguns que dizem que realmente que ele foi capturado e que ele só viria a morrer em setembro de 1581, em Tanger, onde ele teria virado prisioneiro do Muley, lá das tropas do Muley Maluco. Mas não é verdade. É óbvio que ele morreu ali. Só que o cadáver nunca foi encontrado, o que deu origem a esse mito de que ele voltaria do fundo do oceano para purgar Portugal de todos os seus problemas, de todos os seus males. Quem criou essa história foi o Dom João de Castro, um escritor e tinha sido governador da Índia, baseado, sabe no quê? Baseado em muito baseado, né? Muito baseado em geral, não faz bem, né? Tem que te basear mais ou menos em algumas coisas, mas não muito baseado. Muito baseado no livro de Daniel, no livro de Enoque, no livro do Apocalipse. Cara, E criou o mito de que o rei ia voltar. Tem outra história muito maluca, porque surgiram, que nem lá no caso da princesa Anastácia, lá da dinastia Romanov, né, que foram mortos lá, quando o Tsar foi morto lá, toda a família Romanov foi morta na Revolução, na gloriosa Revolução Soviética de 1917, surgiram várias meninas que diziam que eram a princesa Anastácia. E a mesma coisa, surgiram vários caras que diziam que eram o Dom Sebastião. E essa é uma história tão incrível, dos caras que se diziam Dom Sebastião, que eu não vou te contar. A não ser que tu venha de joelhos pedir. E sempre que eu digo isso, as pessoas vêm de joelhos e pedem, e mesmo assim eu não faço, porque eu sou um homem muito cruel. E além de tudo, não é só isso. Além de tudo, o sebastianismo se expandiu no Brasil e o Antônio Conselheiro de Canudos era sebastianista. Dizia que o sertão ia virar mar e o mar ia virar sertão, e isso aconteceu, né, com aquela represa que inundou o sertão justamente onde ficava o Arraial de Canudos. Portanto, essa parte da profecia se cumpriu, que Dom Sebastião ia voltar e acabar com a República no Brasil. Imagina, pelo amor de Deus, volta, Dom Sebastião! Volta, acaba com a República no Brasil, Dom Sebastião! E volta também para Portugal e acaba com o chega em Portugal, chega em Portugal, chega de direita em Portugal. E no resto do mundo também. Quero dizer, essa direita xenófoba, horrorosa, né? Não, a outra direita que exista. Porque nós aqui somos monarquistas e queremos a volta do Dom Sebastião e a volta do canal Buenas Ideias sem ser político. O canal Buenas Ideias com histórias saborosas que nem essa. E não foi só o Canudos, foi também Contestado, a revolta de Contestado. Vai ver o meu episódio sobre Canudos, vai ver o meu episódio sobre Contestado, na época que esse canal não era político. E também o massacre de Pedra Bonita, no interior de Pernambuco, que o José Lins do Rego contou, a tragédia de Rochedo, a tragédia da Pedra Bonita, tudo um movimento de desvalidos evangélicos esperando pelo arrebatamento, que vai ser daqui a 5 ou 10 anos, né, sendo massacrados por tropas do exército num levante messiânico, que na verdade era tipo uma revolta popular, né, de pessoas que não queriam mais o carnaval. Né, baby? E aí, é isso, cara. Se tu te comportar bem, talvez eu conte a história dos 3 pretendentes a Dom Sebastião, cada um mais louco que o outro, tô te falando sério, e dos desdobramentos do sebastianismo no Brasil. Mas por hora, agora que eu já comi o meu peixe, eu já vendi o meu peixe também. Então, adeus, e fica aí esperando a volta de Dom Sebastião e a volta do canal Buenas Ideias, aquela moderação que ele costumava ter há 25 anos atrás, antes desse arrebatamento todo.